Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e a minha convidada de hoje é diretora de inovação e fabrico digital do Centro Tecnológico de Calçado e coordenadora do projeto mobilizador Feist. Bem-vinda, Flor Bela. Olá. Olá, obrigada por aceitares este convite. É um prazer estar aqui, gosto muito de falar contigo. Obrigada. Começamos esta rúbrica, primeiro, muito bem calçadas. Claro. Em Made in Portugal. Com certeza. E com uma peça que é muito especial e que conta uma história. Que peça é esta que nos trazes hoje? A peça que eu trago hoje é uma mala desenvolvida pelo Centro Tecnológico de Calçado, em particular pela minha colega Margarida Mata, e é a demonstração daquilo que nós podemos fazer através da combinação das tecnologias digitais, como a impressão 3D, por exemplo, com a arte do bem-fazer à mão. Esta peça foi produzida no âmbito do projeto Feist, do qual vamos falar hoje, e eu queria começar exatamente pelo início, que é que projeto é que é este e o que é que quer dizer Feist? Feist é sigla de Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. Portanto, o que nós queremos com este projeto mobilizador é, no fundo, transformar a indústria do calçado. O Feist, em particular, olha muito para a parte da transição digital, transformação digital. Portanto, o que nós pretendemos é modernizar as nossas fábricas e estamos a atuar em várias áreas dentro da fábrica. Daí a questão do ágil, inteligente e sustentável. Dentro de uma fábrica estamos a atuar desde a concepção do produto até à expedição do produto final. Exemplos de coisas que estão a ser desenvolvidas, temos softwares para desenvolvimento de produto que agilizam este processo para a colocação de produtos no mercado. Quando eu digo produtos, não estamos a falar obviamente só de calçado, estamos a falar de calçado e artigos de marroquinaria, artigos de pele, não é? Portanto, desenvolvimento de produto, tudo aquilo que nos permite ser mais eficientes na nossa produção, dar uma resposta rápida, mas também o desenvolvimento de produtos alternativos e de valor acrescentado, não é? Estamos também a aplicar a inteligência artificial para a gestão da produção, por exemplo. A inteligência artificial acoplada com a visão artificial para aplicações de automação e robótica. Nós no Feist estamos a desenvolver soluções tecnológicas que parte delas é a automatização e a robotização dos processos tradicionais, como por exemplo a cardagem, a aplicação de cola, etc. Mas também o desenvolvimento de novos processos produtivos, eles já automáticos, que nos permite, lá está, o desenvolvimento de novos produtos, como por exemplo calçado sem costuras, calçado com aplicações de impressão 3D, sei lá, imensos exemplos que temos. Isto é um projeto verdadeiramente mobilizador e que tem várias áreas de atuação. Se tivesse de escolher uma que fosse prioritária dentro deste projeto, qual é que seria? Eu vou começar por responder com o seguinte. Este projeto começou a ser estruturado paralelamente em que começou a ser elaborado o plano estratégico do setor do calçado para 2030. E, portanto, nessa altura foram feitas auscultações às empresas, de variadas áreas, não é? Produtores de calçado, produtores de marroquinaria, componentes, solas, tecnológicas também. Aqui nas tecnológicas inclui-se as que fazem software, mas também automação e robótica. E, portanto, com isto foram levantadas as necessidades reais que as empresas sentiam atualmente e também a visão deles de futuro. E com isso ajudou-nos a estruturar o Feist. Para quê? Para responder exatamente a estas necessidades e a essa visão de futuro. Quais é que eram as necessidades que vocês detectaram nessa fase Foram da auscultação? identificadas. Olha, uma delas foi a falta de mão de obra, não é? Porque é importante referir que a automação e a robótica não vêm substituir as pessoas. Muito pelo contrário, exemplo disso é o Feist, porque no Feist, e estamos a atingir esses números, a contratação de 300 novos postos, o que é significativo para o nosso setor, 100 dos quais altamente qualificados, e, portanto, o que está a mudar é o perfil de especialização das pessoas. O facto de estarmos a automatizar os processos não quer dizer que as pessoas vão ser descartadas, elas vão lá estar na mesma. As máquinas, por si só, elas não sabem fazer sapatos, não é?
Nós precisamos das pessoas, precisamos que as pessoas controlem as máquinas, que as programem, portanto, não vem substituir as pessoas. Eu, normalmente, quando falo da aplicação da automação e robótica no setor de calçado, gosto sempre muito de frisar este ponto. Precisamos de pessoas e de pessoas cada vez mais qualificadas. Em diversas áreas. Pronto. Isso foi uma das questões que foram mais referidas. Outra foi a necessidade de diversificação do produto, ou seja, nós sabemos e somos referência mundial que somos muito bons a fazer calçado de pele e vamos continuar a ser, e o calçado de pele vai ter sempre muito sucesso em todo o mundo, mas precisamos também de ter produtos alternativos, não é? Seja o desportivo, seja o clássico desportivo, o casual, mesmo o calçado de segurança, etc. Portanto, alargar no fundo o leque da tipologia de produto que Portugal oferece. Após essa auscultação, digamos assim, ao mercado, às empresas, foi estabelecido este plano. Quais foram os principais objetivos quando o desenharam? Um dos objetivos era exatamente esse que eu referi, que era alargar o leque de especialização do tipo de produto que nós temos. Um outro objetivo que vem também responder a uma necessidade, que é o sermos competitivos para encomendas de baixo volume, não é? Porque antigamente as encomendas eram para muitos pares e hoje em dia isso não é realidade. Não é realidade. E, portanto, as fábricas têm que ser muito ágeis e flexíveis, porque as encomendas, na maior parte das vezes, são muitas, mas de baixo volume. O que é que isso implica? Implica a industrialização de diferentes produtos em tempo recorde, portanto, precisamos estar sempre a industrializar os produtos, a programar a produção, as linhas produtivas, etc. E as novas tecnologias digitais vêm um bocadinho facilitar isso. Uma outra coisa que eu gosto também de referir é que a robótica no setor de calçado não é nova. Ela já existe desde os anos 80, anos 90, não é? O que é novo é a forma como a robótica é aplicada no setor de calçado, ou seja, por exemplo, a visão artificial aplicada à robótica, ou a inteligência artificial, ou a forma como a robótica é desenvolvida, ou as ferramentas que são utilizadas na robótica. Está a ser estudada a potencialidade da robótica colaborativa. O que é a robótica colaborativa? São robôs que podem estar no chão de fábrica juntamente com as pessoas sem estarem enjaulados. Os robôs industriais, normalmente eles estão enjaulados, não têm sistemas de segurança, portanto ninguém se pode aproximar enquanto ele está em funcionamento. Já a robótica colaborativa não. Tem sistemas de segurança, tem sensores que, se por acaso colidir com alguém, não magoa e automaticamente para o que está a fazer. Estamos num cenário onde robôs e máquinas convivem em perfeita harmonia com os trabalhadores. Exatamente. Neste momento que o projeto já tem bastante tempo de implementação, por assim dizer, quais são os primeiros resultados destes investimentos? Temos já alguns resultados implementados em chão de fábrica, um deles é uma linha integrada automática multiproduto, que tem acoplado diferentes tecnologias de robótica para operações como a cardagem. Portanto, temos aqui, nesta linha, temos dois tipos de cardagem, uma delas mais tradicional, digamos assim, a cardagem mecânica, e depois temos uma outra que é a cardagem a laser. E este é um bom exemplo de uma tecnologia ou de um processo que nos permite fazer calçado alternativo. O que é que eu quero dizer com isto? Esta cardagem a laser permite-nos ter calçado com solas injetadas diretamente ao corte, completamente diferentes daquilo que estamos habituados e que era completamente... eu não gosto de dizer completamente impossível, mas muito difícil de fazer com uma cardagem manual. Porquê? Porque é muito exigente a nível do percurso que tem que fazer, o movimento que tem que fazer. Uma pessoa a fazer isso à mão iria demorar muito tempo, não é? E todos sabemos aquele conceito que o nosso setor utiliza, que é tempo, minutos, não é? E, portanto, ia demorar muito tempo e não ia ser reprodutível. Com este robô laser, cardagem laser, isso é reprodutível. Obviamente que tem o seu investimento, não é? Porque estas soluções não são baratas, mas o facto de nós conseguirmos fazer, lá está, produto de valor acrescentado, produto diferenciador que não existe no mercado, traz-nos uma mais-valia, porque torna-nos muito mais competitivos. Portanto, essa linha tem essas soluções. Nessa linha nós podemos produzir calçado de segurança, calçado de moda, calçado desportivo. Lá está, é um bocadinho a palavra do FAIS, do ágil e inteligente e também sustentável.
Porque é sustentável? Porque, através destes processos, nós estamos a ser eficientes na utilização dos materiais. Ao termos uma reprodutividade maior e uma maior eficiência na produção, estamos também a ser energeticamente mais eficientes, reduzimos imenso os produtos não conformes, não é? Os rejeitados, e só por aí já estamos a ser mais sustentáveis. O que é que está a ser desenvolvido ao nível da impressão 3D? A impressão 3D está a ser aplicada em várias áreas no setor de calçado e marroquinaria e também componentes. Temos estado atentos às tecnologias que estão a ser desenvolvidas e também materiais, porque a impressão 3D está muito relacionado com as tecnologias, diferentes tecnologias de impressão 3D e também os materiais. E, portanto, nós estamos a estudar e a experimentar as diferentes aplicações ou potencialidades que estas tecnologias têm para o setor de calçado. Uma que é mais imediata é para a prototipagem, ou seja, numa fase inicial nós temos os protótipos digitais ou virtuais, que podem ser feitos, por exemplo, com o Mindcad 3D, para aquelas primeiras interações com o cliente, ajustes, etc. E lá está, aqui estamos a olhar um bocadinho para a parte do inteligente e do sustentável da sigla FEIST, não é? Porque nós, ao estarmos a fazer essas primeiras interações com o cliente de uma forma digital, estamos a poupar materiais. Depois, antes de avançar para o protótipo físico, já com os materiais finais, a pele, o tecido, o que seja, podemos, com a impressão 3D, fazer protótipos ou maquetes já com cor, que tu olhas para elas e parece calçado real. Eu no outro dia, inclusive uma parceria que temos com a Minds no âmbito do Feist, eles fizeram um sapato impresso em 3D e quando tu olhas para aquilo assim ao longe, não muito longe, parece-te um sapato real. E depois tu vais lá, tocas no sapato e vês que, afinal isto é um protótipo, não é pele. Ficas ali um bocadinho desiludida, não é? Porque estás a achar que vais tocar em pele e assim. Sim. Mas do ponto de vista, olhando agora para a indústria, não é? Uma coisa é a nossa sensibilidade, outra coisa é a indústria, aquilo que ela precisa juntamente com os clientes. Para estas primeiras iterações é muito bom porque tiramos muito tempo para o desenvolvimento do produto. Tempo é dinheiro, fica-nos também mais barato, por exemplo, no caso das solas, para fazer desenvolvimento de solas que precisamos de ter uma coleção de moldes, ou quer que seja, mesmo para um único protótipo em que corremos o risco do protótipo não ser aprovado, podemos fazer com impressão 3D, lá está, para validação do cliente e depois avançar sim para a criação dos moldes, e há mesmo empresas fornecedoras de moldes para o setor de calçado que já estão a adotar estas tecnologias. Depois, outra área, que aqui é um bocadinho mais nicho de mercado, digamos assim, é a utilização da impressão 3D para produto final, como é este exemplo aqui. Por exemplo, a Adidas tem modelos muito bem conhecidos que utiliza solas com impressão 3D. Portanto, isto poderia ser um produto final? Isto é um produto final, sim. Que poderia ser usado, vendido exatamente como está. Sim, exatamente. Portanto, e lá está, e nós aqui estamos a combinar o trabalho à mão, não é? O handcraft, sim. Made in Portugal, obviamente, made in São João da Madeira, com as tecnologias digitais. Neste caso, esta mala foi feita por tecnologia de filamento, mas poderia eventualmente ser feita por outra tecnologia que utiliza resina, por exemplo, ou pó. Nós escolhemos esta tecnologia por ser, em particular, porque este filamento ou este material dá-nos aqui um brilho que faz um efeito engraçado e daí nós termos escolhido este material e esta tecnologia. Há pouco falavas de uma das empresas parceiras. O projeto mobiliza cerca de 45 parceiros. Qual é que tem sido o envolvimento das empresas? Ou, por outras palavras, o papel das empresas tem sido fundamental para o sucesso do projeto? Sim, claro que sim. Portanto, o consórcio de FEIST tem mais de 40 empresas e as empresas são caracterizadas ou agrupadas em diferentes grupos. Portanto, nós temos as empresas de calçado e de marroquinaria, que são, digamos, os utilizadores finais, os demonstradores, aqueles que têm as necessidades, não é? Que identificámos há bocadinho. Depois temos também as empresas tecnológicas, que estão a desenvolver software ou soluções de automação e robótica, e juntamente com eles temos também universidades, centros tecnológicos, como é o caso do CTCP,
e outros centros de investigação. E é essencial esta ligação entre empresas e os centros do saber? É mesmo muito fundamental, porque as empresas, no seu dia-a-dia, elas estão focadas na produção e no vender, e assim as universidades e os centros tecnológicos e os centros de investigação estão focadas em criar conhecimento, e esse conhecimento é importante para as empresas. Toda a investigação que nós fazemos no CTCP e nos parceiros, as universidades, é conhecimento aplicado, é investigação aplicada, ou seja, nós estamos a falar de investigação industrial em que tem já em vista uma aplicação ou resposta a uma necessidade identificada, ou um problema, ou uma inovação, algo novo que não existe no mercado. Este ecossistema de inovação, digamos assim, é muito importante e funciona muito bem. O FAIST está a menos de um ano de terminar. Quais são os resultados que ainda esperam atingir? Alguns resultados já foram demonstrados em duas ações de demonstração que nós fizemos. A primeira foi em novembro do ano passado, onde nós estivemos nas instalações da DCSI Pro, em Estarreja, e aí foram mostradas essencialmente linhas integradas de produção para diferentes tipologias de produto. Depois, em março, tivemos uma ação de demonstração dedicada aos softwares, sejam eles para desenvolvimento de produto, de eficiência produtiva ou mesmo a gestão de produção. O que é que falta concluir? Nós, muito recentemente, vamos ter novidades relativamente à costura automática, resultados muito, muito interessantes. A costura automática foi também um dos temas abordados na altura da elaboração do plano estratégico, porque o que acontece é que muitas empresas apostaram na aquisição de máquinas de costura automática, mas depois a implementação ou a utilização diária tornou-se inviável, muito por causa da programação exigida para esse tipo de tecnologias. E, portanto, algumas empresas acabaram por abandonar a costura automática exatamente por essa razão. E nós no FAIST, juntamente com a Mind, estamos a desenvolver um software que é o Mind Sewing Studio, que já foi apresentado na CIMAC em Itália, que nos vai permitir ser muito mais ágeis e facilitar a utilização da costura automática integrada com as soluções da Mind. Portanto, a ideia é facilitar o processo da costura automática, eliminando essas desvantagens que existiam. Se daqui a 10 anos voltarmos a falar, todas estas tecnologias desenvolvidas no âmbito do FAIST estiverem aplicadas à indústria, de que é que estaremos a falar nessa altura? Do FAIST 2, como é óbvio. E o que é que seria o FAIST 2? Vamos ver, surpresa. Não, estou a brincar. Inovação. A nossa equipa faz inovação, faz investigação e, portanto, uma das nossas tarefas é a vigilância tecnológica. E, portanto, nós estamos constantemente a estudar, a ver o que novas tecnologias estão a ser desenvolvidas, nós próprios também a desenvolver novas soluções tecnológicas, paralelamente à auscultação ou a perceber as necessidades do setor do calçado, porque não nos interessa fazer investigação ou inovar ou desenvolver soluções que depois não venham resolver nada em particular ou às nossas empresas. E, portanto, com isso, nós estamos já a trabalhar no follow-up, digamos assim, do FAIST. Não será o FAIST 2, obviamente, mas estamos já a trabalhar em novas candidaturas para dar continuidade a esta transformação, porque, como se costuma dizer, parar é morrer. E, portanto, ninguém quer parar. Temos que estar em constante mudança, como o mundo, não é? Os próprios mercados estão sempre a mudar e são cada vez mais voláteis e mudam cada vez mais rápido. E, portanto, nós temos também que fazer isso. Obviamente, quando eu digo nós, digo o setor de calçado, não é nós, CTCP. O CTCP também se inclui. E, portanto, nós temos que estar nesse comboio e acelerar a fundo e sermos nós a conduzi-lo, porque nós queremos ser referência internacional, mundial, e, portanto, para isso temos que ser nós a inovar, a estar na onda da frente. Iniciativas como o FAIST e mesmo como o Bioshoes for All, da responsabilidade do Centro Tecnológico, têm permitido uma alavancagem muito grande das nossas empresas. Que papel é que vês para a indústria portuguesa do calçado no panorama europeu, nomeadamente nas áreas tecnológicas e da sustentabilidade? Nós queremos ser uma referência.
Portanto, por um lado, queremos que o setor do calçado seja uma referência mundial, não só na Europa, como é óbvio, e também a nível tecnológico e dos materiais, não é? A transformação verde e digital, o Twin Transformation. Além da coordenação, que outro papel tem o Centro Tecnológico neste projeto? O Centro Tecnológico, em particular a equipa de inovação e fábrica digital, tem investigadores a gerar conhecimento e a desenvolver as soluções juntamente com as empresas de calçado e as tecnológicas. Adicionalmente, no âmbito do FAIST foram também criadas 3 unidades piloto, uma delas dedicada às tecnologias de prototipagem e personalização, a outra dedicada à automação e robótica e uma terceira para a digitalização. Qual é a missão destas unidades piloto? Elas estão capacitadas com tecnologias e com investigadores especialistas nessas áreas e é para permitir os empresários testarem essas tecnologias e os materiais antes de investir. Ou seja, por exemplo, a impressão 3D que falámos há bocadinho, nós temos lá as 3 tecnologias principais que vemos com grande potencialidade para o setor de calçado, em que os empresários podem recorrer ao centro tecnológico para as experimentar, perceber se aquilo faz sentido para investir, se não faz, qual é o material adequado, se está alinhado com o modelo de negócio, se não está. E, portanto, é para facilitar, no fundo, a adoção destas tecnologias pelo setor. Uma espécie de test drive tecnológico. Podemos dizer que sim, um test drive, sim. Flor Bela, se pudesses colocar esta mala nas portas do futuro, que legado gostavas que ela deixasse? Eu gostava, e acho que é o que vai acontecer, que ela contasse o impacto que o FAIST, não só o FAIST, obviamente o FAIST e o BioShoes, tiveram no setor de calçado e a forma como o transformou. Ou seja, que daqui a 10 anos o setor de calçado Portugal seja uma referência mundial, que já o é hoje, não é? Nós estamos sempre a dizer que seja, mas ele já o é, e que continua a ser cada vez mais, que as marcas e as pessoas olhem para o Made in Portugal como um produto de qualidade, de confiança, e portanto o legado seria um bocadinho esse, olhar para trás e perceber, não, realmente nós fizemos alguma coisa que teve um impacto impressionante no setor de calçado, e isso para nós que estamos envolvidos nestes projetos é uma grande satisfação. É daquelas coisas que quase nos faz arrepiar, porque nós sentimos, sim senhora, nós fizemos um bom trabalho juntamente com o pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.